Olá, pessoal. Boa noite mais uma vez. Estou igual a professora Oriana. Agora vocês só estão vendo a minha cara aqui, compartilhando com vocês, fazendo a interação. E nós estamos aqui agora na 16ª ODS, que é a ODS que vai falar sobre paz, justiça e instituições eficazes. E para isso nós estamos aqui com uma tríade de professores maravilhosa. Estou aqui com o nosso querido professor Silvano, que é um dos nossos coordenadores. Boa noite, professor Silvano. Boa noite, Professora Will. Priscila. Professora Priscila, depois, na hora que estiver quase acabando a ODS, vou contar um segredo para vocês, a professora Priscila. E o nosso querido professor Arthur. Professores, sejam bem-vindos e a fala está com vocês. Ok, muito obrigado, professor William. Meus caros, boa noite a todos, sejam todos bem-vindos a essa nossa... esse nosso bate-papo, vamos chamar assim, essa nossa conversa. Mas, primeiramente, eu gostaria de parabenizar ao Centro Universitário Internacional Uninter por esse evento magnífico que está acontecendo hoje, e parabenizar especialmente os professores, esses professores incansáveis que desde as 8 horas da manhã estão aí, nos abrilhantando, trazendo conhecimento, trazendo questões importantíssimas ao debate. E parabenizar também os organizadores desse evento. E, professor William, eu vou aproveitar e agradecer em seu nome tudo isso que está acontecendo. Agradecendo em nome do professor William, estou agradecendo a todos aqueles que, direta ou indiretamente, estão contribuindo com esse evento tão maravilhoso, tão magnífico. Vejam, desde as 8 horas da manhã, os professores da graduação, mas especialmente da pós-graduação do Centro Universitário Internacional Uninter, vieram para discutir, trazer ao debate temas importantes relacionados especialmente ao meio ambiente. E coube aos representantes dos cursos de pós-graduação em Direito da Uninter, professor Silvano, professor Arthur e professora Priscila, o desafio, a responsabilidade, eu diria, mas também a grata satisfação de falar sobre o objetivo de número 16, Objetivo de Desenvolvimento Sustentável, que traz como título maior a paz, justiça e instituições eficazes. O grande objetivo, a bem da verdade, de número 16, é promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas a todos os níveis. Mas vejam, depois nós vamos falar, nesse grande objetivo, ou dentro desse grande objetivo, estão alguns temas ou algumas metas a serem alcançadas. São 12 metas, a bem da verdade. Ele vai do 16.1 até o 16.10 e depois 16.A e 16.B. Falar de todas essas metas seria praticamente impossível. Então, nós três reunidos decidimos tratar pontualmente de uma delas, especificamente da 16.2, mas isso também não cria nenhum óbice que, eventualmente, nós possamos abordar uma ou outra meta também traçada por esse grande objetivo de número 16. O 16.2, ele diz assim, acabar com abuso, exploração, tráfico e todas as formas de violência e tortura para as crianças. E aqui, antes de passar a palavra para os meus colegas, o professor Arthur e a professora Priscila, eu tenho que também dizer algumas coisas. Primeiro, esses objetivos, ou seja, esses ODS, eles foram traçados anos atrás, né, a partir das Nações Unidas e dos seus membros que entenderam que o meio ambiente como um todo, o meio ambiente do nosso planeta chamado Terra, ele precisava, sim, de algo mais, de uma proteção maior, de olhos voltados a essa proteção. E aqui eu trago também
O que eu sempre tenho dito nas minhas aulas, especialmente relacionadas ao meio ambiente, quando eu trato de uma disciplina chamada responsabilidade ambiental, e vocês, meus queridos colegas, estão mais careca do que eu de saber disso, né? Que nós sempre falamos assim, hoje, e graças a Deus, o meio ambiente é entendido por praticamente todos, quando eu digo todos, é o mundo inteiro, de maneira muito mais abrangente. Mas, em tempos idos, em anos atrás, quando nós falávamos em meio ambiente, ou na proteção ao meio ambiente, o que vinha na nossa cabeça? Não é? A coisa mais natural, a coisa da natureza, matas, florestas, animais silvestres, não era assim? Vocês se lembraram dessa nossa conversa? Aliás, e aqui também é importante nós falarmos, não só dos nossos cursos de pós-graduação, como também do nosso programa quinzenal, através da Rádio Uninter, Conheça Seu Direito. Vocês que estão nos ouvindo agora, vale a pena participar disso, conheça seu direito. Lá também tem assuntos ambientais. Mas voltando nessa situação do meio ambiente, e eu sempre digo assim, o meio ambiente é o maior patrimônio da humanidade. Mas isso é de hoje? Não, isso foi sempre. É que a coisa começou a ficar tão nebulosa, tão negra, que todos começaram a ter uma preocupação muito maior em relação a esse meio ambiente. E aí foram começando a se classificar de maneira mais distinta esse meio ambiente. Meio ambiente artificial, meio ambiente natural, meio ambiente do trabalho, meio ambiente disso, meio ambiente daquilo. É por isso que eu falo, meio ambiente é tudo. Perfeito? Se vocês verificarem, se é que já não verificaram, nesses grandes objetivos que fazem parte da Agenda 2030, não é verdade? Ou seja, tudo isso, em tese, deverá ser alcançado até 2030, por todos os povos do nosso planeta Terra. É um objetivo quase inalcançável? Me parece que sim, mas como é também dentro do nosso ordenamento jurídico, se nós balizarmos pela nossa Constituição Federal, existem lá normas ditas pela doutrina como programáticas, ou seja, fazem parte de um programa, mas às vezes são inalcançáveis, mas estão lá, enraizadas, como, por exemplo, a erradicação da pobreza, que é o grande objetivo dessa Agenda 2030. Ela tem como grande objetivo, e não que os demais sejam objetivos menores, mas o grande objetivo é esse. Será que um dia nós vamos ver a pobreza erradicada do planeta Terra? Não sei, não é verdade? Isso eu jogo para todos vocês, é uma reflexão, ou a primeira das reflexões que nós iremos fazer nesse nosso bate-papo. Eu vou chamar, professor Arthur, primeiro a nossa querida professora Priscila, e eu já vou soltar aqui para todo mundo, né? Eu e o professor Arthur consideramos carinhosamente a professora Priscila de nossa produtora, porque no programa ela é que vai atrás dos temas, ela nos passa para que as nossas discussões comecem, etc., e aqui não foi diferente. Nós começamos a conversar, olha, tem muita coisa para que nós possamos abordar, e nós não vamos conseguir. Então, o que seria melhor para cá, e ir atrás, de buscar, e etc.? A nossa querida produtora, a professora Priscila. Então, professora, diga aí para nós os caminhos que nós devemos seguir para trazer assuntos tão importantes, tão necessários a todos nós. Queridos, que maravilhoso fazer parte dessa equipe. Professor Silvana, onde eu vou, eu só escuto elogios. Professor Arthur também não é diferente. Olha, é uma honra muito grande mesmo. Vocês são o brilho das estrelas mesmo. Mas, então, quando a gente começou a discutir, né, porque veja, o que os objetivos? Para quem chegou, quem nos ouve, quem ouve os nossos colegas até as 8 horas, já entendeu o que seriam os ODS, né, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Mas para quem está chegando agora, né, que viu lá na nossa página, que a gente vai tratar sobre o ODS número 16, então eu vou fazer uma explanação bem rapidinho.
Então, a ODS seria Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que trata-se de uma campanha da ONU, que é da Organização das Nações Unidas, para promover mudanças positivas no mundo. Então, nessas mudanças, então, tem os objetivos para promover essas mudanças. Então, seria tratar sobre erradicação da pobreza, promoção da prosperidade, bem-estar geral, proteção do meio ambiente, que o professor Silvano estava falando há pouco, entre outras. Nos cabe aqui falar do ODS, né, do objetivo número 16, que tem como título Paz, Justiça e Instituições Eficazes. Mas dentro desse objetivo, nós temos as metas. Então, para vocês entenderem, eu gosto de trazer coisas para a nossa realidade, né? Eu acho que fica mais fácil. Digamos que eu sou uma ciclista e que eu moro em Curitiba e que eu quero ir até São Paulo pedalando. Então, eu tenho que ter metas, não é mesmo? Para eu alcançar meu objetivo, eu não vou conseguir do dia para a noite. Então, eu crio metas. De tal a tal dia eu vou andar tantos quilômetros, depois vou chegar até outra cidade, até chegar no meu objetivo, não é mesmo? E não é diferente a questão da ODS. Nós temos, então, 16 metas para a gente cumprir esse objetivo de paz, justiça e instituições eficazes, que é o que o professor Silvano falou há pouco. Então, como ele falou que eu sou a roteirista, mas imagina, ele foi muito bondoso, porque sempre a decisão final, ele nos deixa ser em conjunto, mas ele sempre ali coordenando, sempre, né, brilhantando, como sempre, tudo que a gente faz. Mas nós decidimos, então, falar em específico da meta 16.2, que é acabar com o abuso, exploração, tráfico e todas as formas de violência e tortura contra crianças. Vejam, me parece assim, parece um tema pequenininho, né? Mas não, ele é um tema muito abrangente. Porque se a gente parar para pensar, primeiro que criança, para a ONU, eles entendem que criança é de 0 a 18 anos. Diferente que aqui, para nós, no Brasil, criança seria até os 12 anos, conforme o Estatuto da Criança, né, do adolescente. Para a ONU, até foi assinada uma convenção em Genebra, do 0 aos 18 anos. Então, quando a gente vai tratar aqui no assunto, então sempre tenham em mente de 0 a 18 anos, tá? Professora Priscila, se me permite, eu vou corroborar com o que você falou, e até dizendo que é importante, já falaram por diversas vezes durante essa maratona, que esses objetivos, eles são globais, ou seja, são voltados a todos os países, os signatários dessa Agenda 2030, digamos assim, não é? Que foram 193 países, salvo engano. Mas cada um pega esses grandes objetivos, esses 17, e traz para a sua realidade, não é? Tentando alcançar cada uma daquelas metas. E dentro disso, e principalmente do que você falou, professora, aqui para o Brasil, quando foi trazido, então, para que aqui nós pudéssemos falar sobre isso, o 16.2, no Brasil, colocou-se a palavra adolescente. Isso mesmo. Então, acabar com abuso, exploração, tráfico e todas as formas de violência e tortura contra as crianças, de forma geral, de forma global, mas aqui, proteger todas as crianças e adolescentes do abuso, exploração, tráfico, e colocaram também a palavra tortura, não é? E todas as demais outras formas de violência. Então, para que não se tivesse dúvida. Então, é só em relação à criança, então, a partir de 12 anos, a gente pode torturar, pode violentar e etc. Opa. Não é bem assim, não é verdade? Perfeito, isso mesmo. E até, o que seria todas as formas de violência? Então, o que a ONU propõe como monitoramento dessa meta? O que ela considera formas de violência? Então, negligência, abandono,
violência física, violência psicológica, violência sexual, tráfico de pessoas, violência letal, afastamento do convívio familiar, trabalho infantil e o subregistro de nascimento. Aí, como vocês veem quão abrangente é o tema, né? Então, nós pegamos 3 fatiazinhas desse tema, que seria a negligência e o abandono, trabalho infantil e subregistro de nascimento. Então, se me permitem, se o professor quiser começar, a gente poderia começar a falar sobre negligência e abandono. O que você acha, professor Arthur? Eu acho excelente, primeiro, né? Boa noite para todo mundo, mas é o seguinte, quando a gente traz tudo isso que a professora Priscila falou, tudo isso que o professor Silvano falou, e a gente traz para onde? Para dentro do acesso à justiça. Eu vi também, né, as instituições eficazes, que hoje em dia são muito importantes. Eu vi um comentário ali de alguém aqui no nosso chat que falou assim: a ODS, uma das ODS mais importantes, pois são fundamentais. Por quê? Porque tem a ver com a legislação, né? E através de todos os poderes. E agora a gente fala sobre a negligência, então. Vamos trazer isso para dentro do ordenamento jurídico, para dentro das nossas leis. Qual a grande área do direito que cobre isso? O direito de família, primeiramente, porque cuida, né, das violências que acontecem contra as crianças e adolescentes dentro do ambiente familiar. Então, nós temos aí as varas de família, as varas da infância e da juventude, os canais de denúncia, trazendo para a parte administrativa, saindo do judiciário. Nós temos leis que protegem, como o Grande ECA, que é uma lei incrível que nós temos no Brasil, que traz aí, né, procedimentos, daí trazendo para a parte legislativa. Então, se você parar para pensar, nós temos várias mãos aí dentro dessa ODS que vai para cada poder constituído dentro do Brasil, seja do judiciário, através do direito de família, do direito penal, do direito do trabalho, no caso do combate ao trabalho escravo, que eu sei que a professora Priscila pesquisa sobre isso, acho que foi por isso que ela resolveu falar sobre isso também. Nós temos também as legislações, que daí vai para o poder do poder legislativo, que tem o ECA, tem todo o aparato legislativo no combate, na proteção da criança ou adolescente contra qualquer tipo de violência. Temos as legislações que falam sobre a exploração e o tráfico de crianças, né, seja para internacional ou até mesmo dentro do território. E quando a gente vai para o poder executivo, através das políticas públicas, né, que temos através das secretarias, através dos ministérios. Então, nós temos aí dentro do ordenamento, dentro da nossa democracia brasileira, a atuação dos nossos 3 poderes na mesma esfera, só que de diferentes formas. Professor Arthur, foi muito importante as suas colocações agora. E se vocês me permitem, você falou, eu sei que a professora Priscila pesquisa sobre isso e por isso que ela escolheu esse tema. Eu acho que não foi só por isso. Eu acho que ela quis puxar uma brasa para minha sardinha também, sabe? Porque, veja, falando do que você terminou de falar, de políticas públicas, e aproveitando também o que um de nossos alunos, de nossos convidados, falou, que é um dos temas mais importantes, dos objetivos mais importantes, porque está relacionado à legislação. Bom, primeiro, eu agradeço a colocação dele, mas eu vejo como os 17 objetivos no mesmo patamar, todos de igual importância. Mas, é claro, muita coisa só se faz a partir do ordenamento jurídico, daquilo que está posto. Se não tem nada, fica muito mais difícil. Em relação à legislação, vocês já falaram, a professora Priscila falou no Estatuto da Criança e do Adolescente, o professor Arthur falou no ECA. Eu vou começar pelo ECA, porque é pequenininho, e aí todo mundo fala assim, tem uma leizinha que fala sobre isso. Leizinha, talvez querendo falar no tamanho do ECA, não é? Mas é uma leizona. O Estatuto da Criança e do Adolescente, a Lei 8.069, que acabou de fazer em julho 30 anos, é uma super lei. Ela determina, inclusive, políticas públicas para a proteção, para a segurança
da criança e do adolescente, como também punição para essa criança e para esse adolescente. Então, eu diria que ela é perfeita. Aliás, o nosso ordenamento jurídico relacionado a isso é excelente, desde a sua Constituição, não é verdade? E eu falo, e por isso que eu disse que a professora Priscila puxou uma brasa para minha sardinha, com uma consciência muito tranquila em relação a esse conhecimento. Porque anos atrás, eu fiz uma pesquisa que embasou a minha tese doutoral em relação à criança. A minha tese doutoral é relacionada à diminuição da delinquência juvenil na cidade de Curitiba. E aí o foco era a abordagem sobre 2 aspectos, sobre a redução da maioridade penal, que ainda é muito debatida, né? Mas também o enfrentamento aos aspectos psicossociais. E para que eu pudesse entender e ter embasamento prático disso, o que eu tive que fazer? Qual que foi a minha tarefa de campo, a bem da verdade? Foi visitar os CRAS e os CREAS, o Centro de Referência de Assistência Social, como também o Centro de Atenção Psicossocial, chamados CAPS, e no caso, o CAPS-I, CAPS Infantil. Verifiquei, visitei enormes, conversei com muita gente, conversei com profissionais de diversas áreas, etc, etc. Tudo para entender as políticas públicas que o ECA determina. E vejam, e aqui eu lanço uma pergunta a vocês dois, meus queridos, como também a todos aqueles que estão nos vendo, nos ouvindo. Existem políticas públicas no Brasil adequadas para assegurar, para defender, para dar segurança e evitar essas 3 metas aí, professora Priscila, que nós estamos abordando, relacionadas à criança e ao adolescente? Existe no Brasil? E aí? Fala que não existe no Brasil. Por quê? Porque nós vemos as mazelas acontecerem. Aí eu corrijo. Existem sim. Essas políticas são excelentes. Só que, infelizmente, elas não são implementadas ou, quando implementadas, não são efetivadas. Às vezes, o servidor público, aquele que deveria realmente efetivar, ele até desconhece a tal da política pública relacionada a isso. Eu ficava chocado em notar não esse desprezo, mas a falta de conhecimento de quem realmente deveria conhecer a fundo essas políticas. Por quê? Porque somente dessa forma é que nós vamos conseguir dar à criança e ao adolescente o que eles merecem, estar assegurado no ordenamento jurídico. É nesse sentido, professora. Mas veja, né, professor Silvano, não vamos tão longe assim, né? A gente falando de instituições, mas veja, a questão do nosso dever individual como cidadão. Eu nunca me esqueço de uma reportagem que eu vi, de um programa de televisão, onde que eles colocavam uma criança abandonada, bem vestidinha, uma criança de 5 anos. Criança vestidinha, limpinha, na rua, assim, sozinha. Várias pessoas perguntaram, onde que tá teus pais? O que aconteceu? Você precisa de ajuda? Daí, no mesmo dia, colocaram uma criança da mesma faixa etária, de 5 anos, mal vestida, como se ficasse na rua, ninguém, aquela criança se tornou invisível. Então, assim, até onde nós agimos com essa, em consonância com essa política pública? Qual é o nosso dever como cidadão? Voltar? Será que a gente não o dever é de todos, não é só do Estado, não é verdade? Exato, parte do cidadão, eu digo cidadão comum, né? Do modo de falar que não é funcionário público, que não é, até onde vai o nosso olhar para essas crianças? Até a questão do trabalho infantil, agora voltando, já que vocês falam, eu admito, eu adoro o direito do trabalho, é a minha área, eu tenho paixão, gosto de direito como um todo, mas
o meu olhar realmente é voltado para o direito do trabalho, em especial o trabalho infantil. Então, daí eu estava, as pessoas, até onde as pessoas sabem que, por exemplo, tem na legislação, na Lei 150 de 2015, que é a da doméstica, que não permite menor ser doméstico. Né, doméstico, seja cortar grama, é um trabalho doméstico, né, ou afazeres domésticos, ou como babá, né, então se você trabalha mais do que 2 vezes por semana em ambiente familiar, e é remunerado por isso, então é um trabalho doméstico. E não pode abaixo de 18 anos. E quantas vezes você vê, talvez no condomínio, eu digo você, aberto, né? Mas quantas vezes as pessoas, nós vemos no nosso condomínio uma babá menor de idade, cuidando de uma criança. Isso é ilegal, isso não pode. Então, a gente tem que ter esse olhar, né? Voltar a esse olhar. Porque, às vezes, a coisa se torna até cultural, que não choca os olhos, não choca os ouvidos, e aí você vai deixando passar. Professor, quantas crianças do interior são retiradas de suas famílias? E eu digo crianças de 12, 13 anos para morar em grandes capitais para trabalhar em afazeres domésticos. E daí, a partir daí, quantos abusos? Porque é difícil de fiscalizar, né? Então, assim, é uma coisa que nós, como sociedade, nós temos que ficar de olho nisso. Cabe a gente fiscalizar, já que o Ministério Público não tem um acesso tão fácil a essa fiscalização, cabe a nós ajudar, né, denunciar, conselho tutelar, né, então... Nós temos 10 anos para efetivar tudo isso, professora. Exatamente. E a gente está aqui para provocar isso, né? E como a gente pode fazer isso? Através do quê? Do conhecimento, através de procurar o conhecimento nos locais corretos. Por exemplo, vamos pegar o exemplo que a professora Priscila deu. Se você vê uma criança em situação de risco na rua, você sabe para onde você liga? Pense um pouquinho. Você sabe quem é o responsável? Todo mundo pensa automaticamente, conselho tutelar. Mas e se for num final de semana? Para quem que eu ligo? Será que eu ligo para a polícia militar? Será que eu ligo para a polícia civil? Qual é? E aí que tá. A gente tem acesso a essa informação? Muitas vezes não. E é através de ações como esta aqui, da Uninter, que a gente consegue levar essa informação, né? Nós temos o Disque 100, que são para um canal de denúncia para violações de direitos humanos, seja da criança, seja do adulto, do idoso, né? Então, é através disso que a gente pode efetivamente fazer a nossa parte para ajudar a encontrar, né, ou proporcionar a eficácia de um sistema que já existe, como o professor Silvano mencionou. O sistema existe, a base legal existe, mas ele muitas vezes não é eficaz. E não é só a política pública que funciona como si própria, muito pelo contrário. A política pública funciona para o público e pelo público, porque o público também tem que fazer a sua parte. Afinal de contas, o artigo 225 da Constituição garante a todo cidadão brasileiro um meio ambiente, e daí falando em meio ambiente, né, em toda a sua totalidade, como o professor Silvano colocou no início, todo cidadão tem o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado e sustentável. Então, não é só o meio ambiente no sentido de floresta, animal, muito pelo contrário, também temos os meios ambientes urbanos, os meios ambientes escolares, os meios ambientes do trabalho. E para tudo isso, a gente precisa do quê? Do conhecimento, saber quais são os seus direitos e quais são os seus deveres. Resumindo, conhecer o seu direito. Perfeito, professor Arthur. Exatamente. Fazendo merchan do nosso programa. Então, por último aqui, para não deixar de fora, já que nós tratamos do trabalho infantil e da negligência, eu vou dar uma pincelada, porque senão os nossos alunos ali de direito notarial e registral vão para não se sentirem abandonados, né? A questão do subregistro de nascimento. Pessoal,
77, veja só o número que eu vou falar para vocês, cerca de 77 mil crianças não tiveram a certidão de nascimento em tempo correto. Veja como isso é grave no nosso país, isso é o que aponta o IBGE. Então, é outra forma que é considerada uma forma de violência pela ONU. Por quê? Porque a criança que não tem certidão de nascimento, ela não consegue, ela não é vista pelo mundo, né? Então, ela não consegue ter acesso nem à consulta. Isso. Professores. Se ela não existe, ela não é sujeito de direitos e deveres, né? Infelizmente. Nosso tempo se esgotou, os alunos estão aqui participando bastante, porque é uma temática que desperta essa inquietude em todos. Eu só tenho a agradecê-los, né, por compartilhar conosco esse conhecimento tão importante que vocês têm e dominam com extrema maestria da parte do direito, complementando tudo que foi dito ao longo do dia com todas as ODSs. De coração, professor Silvano, professor Arthur, professora Priscila, muito obrigado, queridos alunos, fiquem conosco, temos aí a próxima ODS. E o segredo que eu ia contar para vocês. É a nossa Miss, cara, acho que nós somos o único curso de pós-graduação que nós temos uma Miss no nosso quadro. Queridos, beijos e abraços para vocês. Obrigado, até a próxima ODS. Parabéns a todos. Obrigado. Tchau, meus queridos. Tchau, tchau, gente.